Então vamos falar de atualidades, então, né? Bora. E a perspectiva, né? Esquerda, direita, hino nacional cantado com linguagem neutra, e aí vai a discussão pra cima disso, a discussão é da cocaína, se tem ou não, se o cara cheira ou não cheira. E aí? Não quero também só ser pessimista, mas e aí? Como que tá? Essa direita agora rachada, mas parece que fizeram um acordo aí. Como vocês veem a essa eleição de São Paulo, principalmente que é a nossa cidade aí? Manda aí aquela, João, minha resposta eu falei pra caramba agora, eu tomo uma água. Toma uma água. Depois Quer um café? Não, tá tranquilo, senão eu não durmo. Seria ingênuo negar que o crescimento do Pablo Marçal nesse nível não. Acho que ninguém esperava. Nesse nível não. Seria mentira da minha parte dizer que sim. O Marçal, a meu ver, tem todas as características do bolsonarismo. Ele se comporta de uma maneira... Veja que eu vou tomar um certo cuidado, mas ele se comporta segundo traços de sociopatia, como eu vejo. Ele é um cara que não tem o menor problema de mentir, ele não tem o menor problema de enganar. Eu vi o Eduardo falando isso sobre o pessoal da Bolsa, né? Da Faria Lima, que tem traços também de sociopatia, né? Não, total. É impossível você ser um dono de banco de investimento bem sucedido se tu não for um sociopata. A empatia... É impossível. Desligar a empatia. É impossível. Eduardo, então você tá acusando todos os donos de banco de serem sociopatas? Tô. Simples assim. E veja, cara, uma série de circunstâncias, Vilela. Eu não tô fazendo acusações infundadas, porque... Por que eu digo que esse cara tem traços de sociopatia? Porque o cara se botou a tentar fazer uma mulher cadeirante levantar. Evidentemente ele não consegue, e em seguida ele culpa a própria mulher. Esse cara leva 30 pessoas pro Pico dos Marins, ele e essas pessoas só não morrem porque eles foram resgatados por bombeiros, e em seguida ele ofende os bombeiros. Esse cara coloca a gente sem preparo para fazer uma maratona e o cara morre durante a maratona. E ele basicamente não assume responsabilidade. Enfim, todo traço, é isso que você falou. Entendeu? A ausência completa. Você sabe qual foi do mínimo de empatia. Pior nesse sentido que você tá falando, cara? Eu tô te repetindo o que me falaram hoje, eu não ouvi, mas vocês podem até confirmar. Quando teve o negócio do Boulos, numa dessas entrevistas, dele falar que o Boulos cheirava cocaína, etc. No segundo debate, né? Isso. E aí, em alguma dessas entrevistas pra Globo News, pra algum desses que eles estão dando entrevista agora, a repórter, acho que foi uma mulher, perguntou pra ele o seguinte: mas vem cá, você tá falando esse negócio do Boulos? Cara, o Boulos disse que chegou em casa, as filhas estavam chorando, não sei o quê. Pô, você não pensa que o cara tem filha, que ela tá chorando, não sei o quê? Ela vai chorar de novo. Ele falou, cara, então ela vai chorar de novo, vai chorar uma segunda vez. Então, irmão, se um cara não consegue, assim, ter essa sensibilidade pai-filho, entendeu? Mãe-filho, é sociopatia isso. E sabendo que tá sociopatia, mentindo. Porque não existe uma relação... É óbvio, né? A gente tá falando, assumindo o lance da mentira, que era a pergunta, né? Da pessoa. Que é tipo assim, pô, você não checa uma informação dessa pra ver, o cara tem filha, não sei o quê. Não, então vai chorar de novo. Irmão, parece que confundiu com outro candidato. Confundiu não. Pô. Não, mas qual a história? Ele usou um homônimo de um outro. O Guilherme Boulos é Guilherme Castro Boulos. O homônimo é Guilherme não sei o que Boulos. Que é candidato. Que é candidato a vereador pelo partido do Nunes. Do Nunes. E ele sabia. Isso é método, cara. Agora não. Ele vai tentar. Eu não sei, eu não vi se ele se pronunciou. Eu também não vi nenhum pronunciamento. Mas veja, se uma coisa já tinha mostrado. Uma coisa é sentar na tua frente e alguém tá me entrevistando e eu falar, cara, o Vilela é isso, e eu estar convencido de que você eventualmente é o que eu tô te acusando de ser, e as pessoas me falarem, cara, a filha do Vilela tá sofrendo e tal. No mínimo, César, eu diria. Cara, eu sinto muito, realmente não foi esse o meu objetivo, mas existe uma questão factual aqui, cara. O cara, ele de fato... Eu posso provar. Exato, entendeu? A outra coisa eu estou elaborando um estratagema para acabar com a tua reputação, eu sei o que eu tô fazendo, eu tô usando um homônimo, que é outro Vilela. Mas eu não acho que ele ia ser tão burro de achar que
ia colocar um homônimo e as pessoas iam acreditar. Não é burro, Entende? Não, mas cara. calma aí. Ninguém Não ia era a saber. intenção. Ninguém ia Ele saber, ia soltar isso cara. no debate da Globo, que é o Não ia dar último. tempo. Ninguém ia saber. Exato. A Folha que deu um furo de Ah, tá. reportagem. Ia A Folha deixar pra furou a última estratégia hora. dele. É, se não Porque não fosse a fazia Folha... sentido soltar antes. Não. Não fosse a Folha, ele tava com a historinha ainda rolando. Quando a confusão Entendeu? fosse eventualmente explicada, ele já tinha avançado. Entendi. Ele já tava. O plano já tinha. A verdade é que funcionado. avançou. Porque aquele provérbio chinês tem 3 coisas que, quando são lançadas, não voltam atrás, né? A flecha, né, que você lança, a pedra que você atira e a palavra que você fala. É isso aí. Não tem volta. Entendeu? Eu ouvi de amigos meus que conhecem o Boulos, que gostam do Boulos, pessoas falando o seguinte: pô, mas será que o cara não tem nada mesmo? Essas pessoas ficaram com a dúvida. Ele jogou essa dúvida. Cara, é muita maldade. É muita maldade. É assim, é covardia. E assim, eu quando era mais novo, meu pai me ensinou o seguinte: é o seguinte, você e teu irmão, vocês vão crescer. Meu irmão hoje em dia é forte pra caramba, campeão de natação, faixa preta de jiu-jitsu, moleque é todo casca grossa lá, né? Até tem uma visão econômica, ideológica diferente da minha. E eu amo meu irmão de paixão, temos visões diferentes de mundo. Mas desde pequeno, meu irmão carrega isso até hoje. E eu carrego isso até hoje. Meu pai chegava pra gente e falava o seguinte: olha só, é o seguinte, vocês vão crescer, vocês vão sair na porrada, vocês vão ter confusão, etc. Agora, a única coisa que eu não vou tolerar é que vocês sejam covardes. Porque covarde nessa casa não tem lugar. E eu cresci aprendendo, cara, assim, a considerar covardia a característica mais abjeta do ser humano. E né? Entendeu? E É que esse você não cara ir pro é um confronto, né? covarde. Esse cara é um covarde. E eu tô falando Mas aqui... a percepção do... Aí que tá. A percepção do eleitor é exatamente contrária em relação Exato. Não, Você entende o que eu tô falando, perguntei né? isso pro taxista hoje, ele Não me é? disse isso. Esse não, cara é porque uma. ele É porque é o corajoso. antissistema. Que é o que eu falei, é o antissistema. É um antissistema, mas é um covarde, cara. É um bundão, entendeu? É um bunda mole, é um frouxo. Entendeu? E, enfim, eu não gosto de dizer que ele domina a estrutura das redes sociais, porque se você não tem freio moral, se você não tem freio ético, você tá jogando um outro jogo. É que nem eu chegar, falar o seguinte: pô, vamos jogar uma bola aqui? Vamos bater uma pelada. E aí é o seguinte, tu tem as regras da pelada. Meu irmão, eu vou jogar um negócio como se eu estivesse lutando MMA. Dane-se. Cotovelada na cara. Foda-se. Desculpe. Dane-se. Entendeu? Dane-se. Eu vou entrar, é o seguinte, eu vou quebrar Pra perna, fazer gol, eu vou eu dar vou fazer soco na cara e você não vai dar nada. Final do jogo. 8-0 eu. Meu irmão, os caras são bons de estratégia, hein? Os caras jogam pra... Bom, como assim bom de estratégia? O cara jogou numa regra completamente diferente. Entendeu? E esse cara joga numa regra completamente... Ele não existe mentir, não mentir. Está disponível. Mas o que eu mais queria saber é se racha na direita. Porque o normal, vendo de fora, eu não sou analista político, seria um cara que é alinhado ao bolsonarismo, tem a cara do bolsonarismo, mas num primeiro momento é rejeitado pelo Bolsonaro e pela família. E agora parece que estão... Qual é a história? Vamos voltar pro mundo animal. Só até avisar um negócio, cara. Eu não posso ficar mais Eu muito tempo. tava Tinha que com falar pra medo dele olhar o relógio. Eu olhei Não, porque eu tô olhando aqui. Não, porque eu tô olhando aqui. E eu tô dando um migué aqui. Eu falei, ele não vai olhar o combinei com relógio. eles que O a papo gente- tá bom, o negócio daqui a pouco 2 horinhas ele tá... né? Não, cara, pô, eu tenho que voltar pra casa mesmo. Mas só falar que isso é importante, eu vou voltar pro mundo animal. Esse negócio, aí vale a metáfora do mundo animal, que é o seguinte: enquanto o animal, que é o que manda ali no grupo, ele tá forte, meu irmão, os outros todos vão Respeita. baixar a cabeça, Esse apoio. respeitar e andar junto. No primeiro momento que eles sentirem que o bicho ou ficou velho, tá meio debilitado, tá com ferimento, não sei o quê, irmão, não tem sentido seguir ele por lealdade. Porque na lei da selva, aí não tem a lealdade, irmão. Não. É que é o mais forte que vai mandar na galera. Sistemas mafiosos funcionam assim também. Exatamente. Então o que acontece? E eu posso cravar isso. E aí é óbvio, tudo que a gente tá falando hoje não é da noite pro dia. Nada é da noite pro dia. Mas o vaso de cristal do bolsonarismo quebrou. Mas agora O que quebrou? ou lá atrás? Quebrou agora. Ah, é? Quebrou agora. Não foi na eleição, Na minha não opinião, foi não. O crescimento do O Pablo Marçal quebrou o concordo. vaso do bolsonarismo. E o que quer dizer a expressão quebrar o cristal? Quer dizer o seguinte: quando você quebra um copo de vidro, ele quebra às vezes em alguns poucos pedaços. E você consegue com uma cola
pegar os pedaços, encaixar no Certo. outro e montar. Quando um cristal quebra, o cristal ele estilhaça. Então você não consegue colar, remontar um cristal. Por isso existe a expressão, o cristal se quebrou, né? O Bolsonaro, ele saiu da eleição, mas o bolsonarismo se manteve muito forte. Sim. E isso até protegeu, vamos ser absolutamente aqui prático, isso protegeu e ainda tem protegido o Bolsonaro na esfera jurídica. Claro. Porque tem sempre aquela história, não é o momento, ia pegar mal. Não tem um ainda ali processo do Ministério Público contra o Bolsonaro, cara, que tem andado, nada. Você tem um indiciamento da Polícia Federal. Não tem. É impressionante, com todas, não tem nenhuma denúncia. Zero, até hoje. Então tem 500 crimes que dizem que o Bolsonaro cometeu, mas sendo prático. Tô dando até aqui, você que é bolsonarista, tá nos assistindo, tô dando até um argumento bom pra você. Não tem nenhuma denúncia contra o Bolsonaro. É verdade, se você falar isso, você tá certo. Só não pode disputar a eleição, por enquanto. Não, mas ele tá inelegível. E a despeito de toda a materialidade que comprova os crimes que ele efetivamente cometeu. Isso, mas não tem. Mas o ponto é o seguinte, por que não tem? Porque a força política do Bolsonaro era gigantesca. Gigantesca. Por quem não se lembra, depois dele perder a eleição, encontros que ele fez na Paulista, mas com um monte de gente. O que aconteceu nessa eleição? Qual foi o primeiro sinal preocupante para o Bolsonaro? Nas principais capitais do Brasil, os candidatos dele estavam indo muito mal. Então, no Rio de Janeiro, que é a base eleitoral do Bolsonaro, o Bolsonaro vem do Rio de Janeiro, os filhos dele vêm do Rio de Janeiro, né? A base eleitoral do Bolsonaro não estava dando nem 2 dígitos, nem 10% para o candidato do Bolsonaro, que é o Ramagem. O candidato do Bolsonaro tem 9%. Isso aí. No Rio de Janeiro. 9%. No reduto eleitoral do Bolsonaro. Em São Paulo, o candidato que o Bolsonaro tentou colar, mas que no início ele não queria colar com o Bolsonaro, era o Ricardo Nunes. Certo. Não era o Pablo Marçal. Porque nem tinha candidatura Pablo Marçal. E o Ricardo Nunes também com dificuldade ali já no começo de engrenar. E o cara com a máquina na mão, com o Bolsonaro por trás, com dificuldade de engrenar. Belo Horizonte, mesma coisa. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mesma coisa. Então já era um sinal preocupante pro Bolsonaro, nem pro bolsonarismo, pro Bolsonaro, tá? O que aconteceu? Pablo Marçal começa a crescer, o Bolsonaro pega e aposta no Ricardo Nunes. Certo. Quando ele pega e aposta no Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, ele chega, segue fazendo o que ele vinha fazendo e continua crescendo. Então não desidrata a campanha do Pablo Marçal. Pelo contrário, ele cresce. Quando ele cresce, expôs que o leão estava ferido. Expôs que o lobo estava machucado, que o lobo ficou velho. E aí, o Pablo Marçal continuou crescendo, eles chegaram a dobrar a aposta. Chegaram a dobrar bater a aposta, boca, dobrou a aposta. É isso aí. E o Marçal continuou crescendo. Aí o que aconteceu? Chegou num determinado ponto, onde o Marçal ultrapassou em algumas pesquisas o Nunes. E o Nunes é o seguinte, a não ser que o Marçal deixe esse pleito, porque foi impedido pela justiça, a candidatura dele impugnada, a não ser que ele deixe, Ricardo Nunes acabou, cara. A candidatura do Ricardo Nunes acabou. A única maneira dela ressuscitar é se o Marçal sair da jogada, né? Porque aí você vai ter os candidatos mais bem posicionados, o único mais alinhado com a direita é o Ricardo Nunes, porque a Tabata não é, o Boulos não é, e o Datena fica meio... Não, e a Marina tá muito longe. A Marina é muito pequena ali na intenção de voto. Então, o que acontece? A única chance do Ricardo Nunes é o Bolsonaro o Marçal sair da disputa. Aí, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro fez através dos emissários dele, né, do Carlos Bolsonaro, de todo mundo, fez as pazes com o Marçal. O que, na minha opinião, tem por trás disso? Porque quando ele faz as pazes com o Marçal, e chama o Marçal pro ato no dia 7 de setembro, através do Nicolas, né? Em tese, é a pá de cal no Nunes. É a pá de cal no Nunes. Acabou o Nunes. Só que pensa se você é o Nunes e fala assim, calma aí, eu sou o Nunes. Eu tô com as forças políticas assim que mandam no Estado, eu tô com o Kassab, tô com o Temer, tô com todo mundo aqui junto comigo.
Pô, o cara vai me dar essa trairada, o Bolsonaro? O que eu acho, tá? O que eu acho? Que o Bolsonaro tá apostando, fica parecendo xadrez 4D, tá? Total, tô pensando Tá, aqui, né? mas o que eu acho é o seguinte, que o Bolsonaro tá apostando que o Marçal vai ter a candidatura impugnada, e se ele tiver a candidatura impugnada, ele segue com o Nunes, porque ele não falou nada contra o Nunes, ele só saiu da briga com o Marçal. E aí o que acontece? Ele segue com o Nunes e consegue Migrar os trazer os votos todos do Marçal pro Nunes, que se ele tivesse no racha, ele ia perder esses votos pro Com Nunes certeza. e perder a eleição. Com isso, ele fica bem com o Marçal, porque em tese fez as pazes com ele. Fica bem com o Nunes, porque já estava combinado, né, com os poderosos ali da campanha que ia impugnar o Marçal, e aí o Nunes se elege e o Bolsonaro ali tá com o cacife da história. E ele sai, enfim, como o cara que ganhou uma sobrevida. Mas para mim é sobrevida, por isso que eu falei o cristal quebrado, porque já mostrou, ele já teve que fazer isso. O Bolsonaro nunca teve que voltar atrás. O Bolsonaro nunca teve que fazer as pazes com o desafeto dele na direita. Ele sempre foi o cara que dava o primeiro passo. Dessa vez, ele foi o cara que reagiu. E pela história, todo mundo que brigou com o Bolsonaro morreu politicamente. É, mas não é o caso. Joyce, Isso, não é o caso. Por isso que é uma mudança de esse paradigma. Não é? É esse paradigma. Todo mundo que resolveu brigar. Alexandre Frota, a Joyce, a Zambelli. Eu acho que ele fez isso pra dar... Porque aí é briga de escorpião, né, irmão? Quem você falando, o Marçal ou o Marçal Bolsonaro? e o Bolsonaro. Então, eu acho que o Bolsonaro... Mas não tem um medo, tem um medo, claro, de que se ele não for impugnado, ele se transformar numa força muito grande e maior que o Bolsonaro. Por isso que eu falei que ele já perdeu. Isso vai acontecer. Hã? É por isso que eu te falei que o Bolsonaro entendi. já perdeu. Em todos os cenários ele já Eu perdeu. acho Porque também. se o Ricardo Nunes foi eleito, ele foi eleito com o Bolsonaro mostrando fraqueza. Se o Marçal for eleito, o Marçal vai ver o seguinte, caraca, eu sou mais forte que o Bolsonaro, que ele teve que se dobrar. Por que eu vou me submeter e ser leal ao cara que é mais fraco do que eu? Entendi. Quebrou E o posso te falar, cristal do Bolsonaro, cara. Eu concordo. Eu acho que desde a ascensão do bolsonarismo era um movimento sociopolítico que vinha se comportando como um monolito. Muita coesão e o que basicamente o Bolsonaro decidia era feito. Com o crescimento do Marçal, isso trinca essa estrutura. Pela primeira vez. E aí, na medida em que trinca, você tem um sistema Porque complexo. não sei se vocês acompanham o público comentário. Desculpa, capitão, não sei o quê, mas sabe? Essa é a Tipo trinca. assim, ó, legal, Mas gosto não de vou te você, seguir, mas não mas vou é te- trinca, não é? cara. Exato. É uma coisa inimaginável Exato. atrás, não é? E a questão aqui é que na medida em que isso acontece, você tem, cada um passa a olhar para sua própria agenda. Então você tem Carlos Bolsonaro olhando para uma coisa, você tá. tem Eduardo Bolsonaro olhando para outra, você tem o Flávio olhando para outra, você tem o Jair eventualmente ainda outra. Essa treta que surgiu com o Marçal, ao que tudo indica, foi o Carlos que disparou aquilo. Sim. Não foi o próprio Jair Bolsonaro. Isso tá Parece que sim, é. Exato. Então, Eu não sei o veja, que o Marçal diz, né? como eu vejo, tá? A melhor chance do bolsonarismo de combater o Marçal, porque inequivocamente isso está acontecendo. As pessoas, por exemplo, hoje, quando a gente veio aqui, estavam deixando comentário dizendo que vocês marcaram errado a data, que agora eles já Exatamente. já se reuniram de novo. esquece, já não tem racha na direita. Não poderia ser mais longe da verdade. Esse racha está só começando, Vilela. Sabe por quê? Porque o Marçal, inequivocamente, tem pretensões presidenciais. Ele falou isso, Ele deixou quer ser claro. presidente da República. Ele quer tomar o lugar do Jair Bolsonaro. E tem muita gente brigando pelo espólio do Bolsonaro, velho. Você tem Eduardo Bolsonaro que quer ser presidente da República, Próprio Tarcísio. você tem Flávio, você tem Tarcísio, você tem Michele que vai flertar com isso aí. Mas Agora, tem você imagina se muita você gente, é o velho. Tarcísio. Então, é isso que eu ia A falar. cagada. Tarcísio é uma peça nesse tabuleiro. Total. Há 2 semanas atrás, o bagulho Tarcísio tava indo dormir, não tomava nem remédio. Não deitava a cabeça no travesseiro. Assim, o jogo tá ganho. É isso aí, O mano. Marçal chegou e fez a confusão. O 2 Tarcísio tá semanas, assim, filho. caraca, e agora? É Ele, isso aí. pra onde eu... Pra onde eu- É isso aí. Ô, Vilela, Entendeu? em 2 semanas. É isso mesmo. O Tarcísio, a hora que ele olhou, os caras meteram a mão no queijo dele e falou: que porra é essa? E em 2 semanas mudou tudo. Então, como eu vejo, por incrível que pareça, a melhor chance do bolsonarismo
conter a ascensão do Marçal é elegendo o cara pra prefeitura de São Paulo. Sério? Sério. Porque assim, Não. veja, esse cara... É que nem ele falou de esse sempre cara é um minado. Sim, mas ele é um vendedor de fumaça. De ele ele é um... ser eleito e ser um fiasco, é isso? Não tenho a menor dúvida. Esse cara tá te vindo com todo tipo de proposta Não, mas aí estapafúrdia. eu acho, cara, que se o Marçal for eleito novamente, é a pá de cal final. Agora, Não acho... mas Quem só é que pra- foi eleito a quando eu digo- prefeitura? Quando eu digo pá de cal, isso é muito importante falar. Quando eu digo que quebrou o bolsonarismo, não quer dizer que não vai vir depois do bolsonarismo algo pior do que o lógico, bolsonarismo. lógico. Não quer dizer que acabou a extrema-direita. Pelo contrário, a extrema-direita vai continuar mega forte, vão vir figuras mega esdrúxulas. Agora, o Bolsonaro, com o clã dele, com entendi. a esfera de poder dele, acabou. E eu acho que se o Marçal for, o Marçal vai se afastar do cara. Vai. E aí... Mas isso fragmenta também, cara. Porque, veja, o meu raciocínio é o seguinte: se esse cara é eleito pra prefeitura, você vai ter que fazer uma boa gestão. E quem é que foi Vai sair prefeito preso, de ele São vai sair Paulo? preso. Ele vai sair preso. Tem da uma prefeitura. chance gigante daí. Não tem nenhum Total. paralelo com Dória, por exemplo. Esquece. Não vai ser a mesma Tem a menor trajetória chance do desse cara Dória. não sair preso da prefeitura. E cara, veja o seguinte: quem é que foi prefeito de São Paulo que conseguiu chegar à chefia do Executivo Nacional? Quem? Não, e parecido Me com o fala- me fala um nome. Dória, cara, é o seguinte, olha a capacidade política do Dória. O Dória tinha um programa O LEAD. há 30 anos, conhecia todo mundo, tem o maior negócio de network de rico do Brasil, conhece todos os donos de empresa, conhece todos os governadores, os senadores. O que o Marçal tem, cara? Política não é coisa pra amador, não, irmão. Agora, Política veja não é o coisa seguinte, pra tu Edu. chegar fazendo confusão, achando que pô, vai ficar tudo por isso mesmo. Agora, olha entendeu? que bagulho O pessoal louco. lembra. Vai Imagina, guardar, vai, claro. anota o nome. imagina que esse cara seja impugnado agora. Sabe o que vai acontecer? Ele vai crescer exponencialmente com o discurso antissistema. Me De que tá censuraram, vendo, me barraram. tá vendo? Tiraram as minhas redes, eu não posso concorrer porque eu sou o cara que é capaz de fato moralizar essa porra toda. O sistema tem muito medo de mim. Aí, Sabe o... isso eu discordo. Sabe- cara. sabe o que eu não acontece? acredito nessa teoria de que cria mártir se puder se botar a justiça pra funcionar? Acho que é o seguinte: o cara, meu irmão, cometeu 10 crimes eleitorais, bota pra Não, fuder, tem que impugnar o cara, eu concordo, entendeu? Edu. Mas o fato é que ele... Eu concordo, eu não discordo disso. Eu acho que, de fato, independentemente de quem cometeu um crime, você tem que responder na medida da lei. Então, em termos de... É por isso que eu venho insistindo, entendeu? Que tem que parar de jogar xadrez 4D com o Bolsonaro. É isso mesmo, porque tem o que cara mandar vai virar... prender, é isso mesmo, Sim, meu irmão. agora, e de muitas maneiras, nessa ocasião, ele tá num processo de ascendente. Se ele for impugnado agora, e eu acho que ele tem que ser, eu concordo com o Edu, mas por outro lado, a questão é hiper complexa, ele vai ganhar força, cara. Ele vai ganhar força com base nisso. Assim, por exemplo, como Mas ele sabe ganhou qual perigo? força quando tiraram as redes desse cara do ar. E aí, ele vem forte ou pra disputar o governo do estado em 2026, ou até a própria presidência da Ele não República. dura. Esse cara tem tanto crime. Tem tanto muito- crime. Tem muito tanto telhado de de vidro. vidro. Tem mesmo. Mas que a hora que ele perde a força dessa candidatura agora, com os telhados de vidro todo, com todos os crimes que esse cara cometeu, com tanta inimizade que ele criou, meu irmão, esse cara é o seguinte, esse cara tá no chilindró, cara. Ou é isso... Esse cara tá no chilindró, Sim. cara, entendeu?